Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito bom dia. Com essa palavra linda da palavra do Senhor, nós começamos essa manhã. Deus amou esse mundo de tal maneira que deu seu Filho como um presente para todos nós recebermos a salvação. Se um dia alguém se encontrar perdido, não é porque não recebeu o presente. Você jamais poderá culpar o Senhor, mas é porque você não quis receber o presente dado pelo céu para salvar a sua vida, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso que hoje eu convido você, receba-o, ame-o, se coloque nas suas mãos, viva exclusivamente para Ele. Tenha certeza que se você viver dessa forma, o céu não irá te rejeitar. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Miqueias, capítulo 5, o versículo 2. É tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Deus jamais irá fazer alguma coisa nessa terra sem que primeiramente Ele revele aos seus servos, os profetas. Quem era Belém Efrata? Ela se tornou alguma coisa porque nessa cidade nasceu o Filho de Deus. Se o nosso Salvador Jesus Cristo não tivesse nascido em Belém, Belém não teria nenhum significado para a história dos seres humanos. Belém só se tornou alguma coisa porque o Salvador do mundo colocou os seus pés ali. Deus queria que o seu povo vivesse nessa terra cheio de esperança. É o próprio Deus que coloca no coração de Miqueias falando, olha, lá em Belém irá nascer o Filho de Deus. Aqueles que creem em Jesus Cristo receberão salvação. Estão vivendo nesse mundo perdidos, sem saber o que fazer com as suas vidas. Os líderes não são íntegros o suficiente para conduzir o meu povo, mas eu vou enviar o meu próprio Filho. O Filho de Deus, Jesus Cristo, nascerá em Belém. Aqueles que ouvirem as suas palavras, que seguirem os seus caminhos, essas pessoas irão encontrar salvação. Quando Jesus nasceu em Belém, nenhuma pessoa poderia se justificar dizendo que não recebeu orientação divina de que na plenitude do tempo o Filho de Deus nasceria. Porque o profeta Miqueias detalhadamente ensinou e mostrou através das suas palavras de onde viria, quem seria o Messias, de onde proviria toda a salvação para os seres humanos. Se eles perderam essa oportunidade, é porque não estavam antenados com a palavra de Deus nas mãos, não estudaram as profecias. Jesus nasceu, Jesus morreu e em sua grande maioria os judeus não reconheceram a Jesus como sendo o Salvador da sua vida. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o profeta Miqueias chama a atenção do povo porque o perigo estava iminentemente às portas de Jerusalém e de Samaria. Eles não estavam atentos para os inimigos que viriam tomar a cidade e destruir o seu povo. Seria diante dessas circunstâncias que o Filho de Deus nasceria em momentos conturbados, em momento de dor e em momento de perseguição e opressão. Belém Efrata é uma cidade que ficava a 8,5 km de Jerusalém. A cidade também era conhecida como sendo Efrata. Belém Efrata é a cidade natal do rei Davi. O profeta Miqueias, com precisão, centenas de anos antes de Jesus nascer, ele declara, ele nos diz, ele nos mostra onde é que Jesus nasceria, de onde adviria a salvação, como é que os israelitas deveriam encontrar o caminho para viver uma vida segura. Mas olhando para a história, claramente podemos observar, e repito, eles não estavam antenados para receber essa bênção do céu. Os judeus tinham plena consciência que essa passagem era uma passagem messiânica, e quando o rei Herodes quis matar as crianças, são os próprios judeus que citam a passagem de Miqueias, capítulo 5, o versículo 2, falando que o Messias nasceria na cidade de Belém. O profeta Miqueias apresenta a pré-existência de Cristo. Desde os tempos da eternidade, Jesus já estava com Deus. Jesus não foi criado por Deus. Jesus é tanto Deus como seu próprio Pai. É a razão pela qual Ele é adorado por todos nós. Nós o amamos e entregamos a nossa vida exclusivamente nas mãos do Senhor. Jesus Cristo, quando viesse aqui a essa terra, Ele seria reconhecido como um bom pastor, como um líder íntegro. Ele conduziria o seu rebanho, as pessoas seguiriam a sua liderança,
se sentiriam seguras ao seu lado. Ele daria demonstrações do seu poder. O domínio de Jesus Cristo seria universal, não seria apenas local, mas o próprio Cristo iria se manifestar como sendo o Filho de Deus e advogaria o seu poder para conduzir e reinar toda a terra. Jesus Cristo viria aqui a essa terra com muitas responsabilidades, mas entre elas viria nos trazer a paz. Através de Jesus nós encontramos a paz para a nossa vida. Jesus não tivesse vindo aqui a esse mundo morrer morte de cruz, nós estaríamos confusos com respeito à nossa salvação. Mas através da morte de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, nós encontramos paz, nós encontramos cura para os nossos pecados. Aqueles que abrem o seu coração e confessam os seus pecados ao Senhor, recebem a paz, recebem o perdão e recebem a certeza da vida eterna. A casa de Israel, a igreja de Deus, estava completamente perdida. Os líderes estavam confusos. A religião estava completamente deturpada e corrompida com a política. Deus sabia que somente a vinda do Messias poderia nortear, ensinar o verdadeiro caminho. É a razão pela qual ele diz o local, a cidade e o nome do Filho de Deus, onde ele nasceria, para que trouxesse esperança para toda a ovelha que quisesse encontrar o verdadeiro caminho da vida eterna. Embora Jesus Cristo estivesse vindo para os judeus, embora Jesus Cristo nascesse em Belém, Jesus Cristo nasce ali com o objetivo da nação de Israel ser uma nação missionária. Deus esperava que o seu povo falasse do nascimento de Jesus para todos os povos. O objetivo, de fato, de Deus em chamar Jacó, Abraão e os seus patriarcas era que essa nação reconhecesse que Deus é soberano, Deus iria abençoar o seu povo, mas o seu povo seria responsável para abençoar todos os povos da terra. Deus não queria apenas salvar os judeus. O plano final de Deus sempre foi salvar toda a terra, porque a própria palavra de Deus nos fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo, todo aquele que cresce em Jesus receberia a salvação. Miqueias capítulo 5, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: a tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão eliminados. Quando Deus sonha em construir uma nação, Deus sonhava que essa nação representasse o seu nome, que essa nação fosse poderosa. Seria o próprio Deus que lutaria as batalhas do seu povo. Deus iria abençoar, proteger os seus filhos de uma forma tão grandiosa que quando os inimigos viessem para destruí-los, eles não teriam forças, porque o Deus de Israel lutaria as batalhas do seu povo. Essa relação de confiança com o seu Deus deveria ser construída a cada dia. Através do santuário, das atividades regulares que acontecia ali, Deus iria alcançar o coração dos seus filhos e, como resposta, os seus filhos adorando a esse Deus, seria o próprio Deus que estaria protegendo, amparando e conduzindo a vida de toda uma nação. É por isso que os israelitas não poderiam confiar em cavalos. É por isso que Deus não deu estratégias e materiais bélicos, espadas, escudos, lanças, para que eles pudessem confiar nesses instrumentos. Deus sempre esperava que a verdadeira base de confiança fosse na pessoa do seu Deus. É a razão pela qual, quando eles vão conquistar Jericó, eles rodeiam uma cidade, mas quem faz com que os muros da cidade de Jericó caiam é o poder de Deus. Os israelitas, a única coisa que eles fizeram foi agir, foi confiar no poder de Deus, e é o próprio Deus que com o seu poder ele derruba os muros da cidade. Por inúmeras vezes Deus sempre quis ensinar o seu povo que deveria ser dessa forma sempre. Deus lutaria e o seu povo seria abençoado, mas os israelitas quebraram essa confiança no seu Deus e passaram a confiar em outras nações, em cavalos, em espadas. E é nesse momento que Deus então agora permite que o seu povo caminhe com as suas próprias pernas. O profeta Miqueias é chamado por Deus no momento em que os israelitas não apenas confiavam em outras nações, mas eles levantaram altares para adorar ao Deus Baal. As ofertas que deveriam ser oferecidas ao Deus Criador dos céus e da terra foram oferecidas a Baal. As orações que deveriam ser voltadas exclusivamente para o Deus Criador dos céus e da terra se voltavam para o Deus feito por mãos humanas. É diante dessas circunstâncias que o profeta Miqueias é chamado para condenar tamanha rebeldia contra a verdadeira adoração ao verdadeiro Deus.
Na plenitude do tempo, Jesus Cristo nasceu de uma forma vulnerável, numa manjedoura, entre os animais, de uma forma muito simples e humilde. Jesus nasceu para nos trazer vida. Jesus nasceu para nos trazer a paz. Jesus nasceu para trazer salvação e esperança para todos os corações sem esperança. O que hoje temos que fazer é confiar nas palavras do Senhor, é entregar o nosso coração nas suas mãos e viver exclusivamente para Ele. No livro de Miqueias nós encontramos base suficiente para crer na palavra de Deus num todo, porque a palavra de Deus, através do profeta Miqueias, ele a revela de forma progressiva. Primeiro ele fala do nascimento de Jesus, mas ele termina falando que esse mesmo Jesus, que um dia nasceu numa manjedoura, lá em Belém, na cidade de Belém, esse mesmo Cristo viria a essa terra, não mais como um servo sofredor, mas ele viria com poder e glória, com todo poder e majestade, para estabelecer o seu reino e reinar eternamente. Ele seria o Salvador do mundo, ele nos redimiria dos nossos pecados, aqueles que crescem nele encontrariam salvação. Nenhuma pessoa deveria viver nessa terra sem ter esperança. Todos aqueles que nasceram nesse mundo, colocaram seus pés nessa terra, se almejassem viver eternamente ao lado de Deus, deveriam entregar o seu coração exclusivamente ao Senhor. Hoje, amigo, eu e você, nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Nós precisamos escolher amar a Deus. Nós precisamos entregar nas mãos do Senhor a nossa vida. Aquele que vive dessa forma tem paz no seu coração. Aquele que vive dessa forma tem esperança para a sua vida. Aquele que vive dessa forma está escrevendo o seu nome nos livros sagrados do nosso Deus por toda a eternidade. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, guia a nossa vida, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.